Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas e 4 minutos, hoje dia 15 de fevereiro de 2021, este é o programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. Nós estamos ao vivo, aqui do estúdio, para bater um papo com cada um que está conosco nesta manhã. Vamos ver quem é que vai estar com a gente nesta manhã de terça-feira, feriado facultativo de segunda-feira, aliás. Feriado facultativo, muita gente viajando, muita gente passeando, muitos ficaram até tarde ontem comentando e olhando alguns vídeos, algumas lives dos cultos, né? Alguns chegaram em casa, creio que foram orar, né? E muita gente acaba se estendendo um pouco mais, por ser feriado, aproveita, né? E não vai trabalhar na segunda-feira de manhã e acaba dormindo até mais tarde. Mas sabe que esse pessoal está ligado com a gente? Vamos ver quem é que vai estar ligado conosco nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, pastor Adroaldo. Bom dia, pastor Márcio. Bom dia a todos que nos assistem. Legal, bom dia, Fabiano, junto com a gente, líder dos jovens também. Bom dia, pastor Márcio, pastor Adroaldo. Fabiano, nossos ouvintes aí, bom dia. Legal, eu não sabia que o Fabiano de manhã ele era japonês. Inchadinho, usado pequenininho. Bom dia, Bruna também, junto com a gente aí, na técnica. Legal. Nós queremos bater um papo, né? Estamos, aliás, no meio de um congresso de avivamento 2021, congresso de avivamento, derramar do Espírito, sopro do Espírito. Viemos aí na segunda noite, a primeira noite foi com jovens e adolescentes, na sexta-feira à noite, né? Foi muito legal. A gente quer bater um papo, vamos ver quem é que assistiu a live na sexta, quem é que esteve presente sexta-feira. Vamos ver quem é que estava ontem à noite aqui no salão, né, na 64, no culto, quem assistiu, né, o que você achou, o que você recebeu, né, o que você pode acrescentar aqui para que mais pessoas possam, né, também estar desfrutando daquilo que você desfrutou, do que nós desfrutamos nesses dias. Estamos alegres. Os jovens foi assim, o pastor Zez do Tempo foi um balaço, né? Foi forte, foi muito legal, né? Jovens, adolescentes, a garotada me chama a atenção que eles estão sedentos, né? Eles estão assim querendo mais de Deus. E eu estive olhando algumas lives alguns vídeos que os pastores antes do culto, às vezes a gente está fazendo um videozinho, a gente começa a mandar para o grupo de presbíteros, né? E na sexta-feira, os jovens em várias localidades da grande Porto Alegre, a gente vê assim uma mobilização da juventude. E eu disse para o pastor Isaías, o termo que eu usei para ele foi, ele ligou logo depois ele ligou para mim no sábado de manhã, meio-dia, ele ligou para mim sábado meio-dia, como é que foi aí, coisa e tal, eu vi os vídeos, que legal, né, bastante jovens, nos incentivando, parabenizando a turma, né, que a gente nos incentivando a continuar em frente, buscando a Deus e cada vez mais tá pregando o Evangelho. E aí, o que tu achou, Márcio? Pastor, o que eu tenho percebido é que o jovem tá maduro, né? Só falta colher. É verdade. Tá na época da colheita. Porque a Bruna deve estar percebendo isso também, né? A Bruna é uma jovem, né? Então, como tem um número expressivo de jovens, não somente nos cultos de jovens, mas também na igreja, né? Servindo, contribuindo, ajudando, as Almeidas, né? O pessoal ali. Então, e aí eu vi vídeos de várias localidades e me chamou a atenção assim pelo número de jovens. E às vezes a gente olha um vídeo de um culto normal da igreja, as pessoas estão um pouco mais tímidas, né? Eu erguei as mãos, coisa e tal. E aí eu olhei os jovens, que timidez que nada, os jovens levantando a mão, adorando a Deus, né? A Bruna ali pulando, o Mateus junto, aquela turma, aquela galera do louvor e o pessoal embaixo ali, né? No público, acompanhando, pegando firme. Os obreiros também mobilizados, né? Gente, eu vejo que é um tempo novo, um tempo assim de avivamento, e eu creio que será bênção hoje à noite, né? Hoje à noite e amanhã à noite. Mas, enfim, nós vamos ler algumas mensagens aqui, mas enquanto o pessoal vai entrando, vai se conectando conosco, o programa é interativo, né? Você manda sua mensagem de texto, manda aqui no Facebook o seu comentário, dá um oi, dá um bom dia, mas também coloca o que você está achando do nosso congresso, né? É bênção de Deus, eu creio, né? E tem gente que quer mandar no privado, às vezes o pessoal, vamos lá, às vezes o pessoal no privado, o pessoal sendo sarravinoso, aí começa né, Bruno?
né, pastor Adroaldo? Que tem lá na página principal, você vai ter ali do Facebook da Igreja Encontros de Fé de Gravataí, tá lá, envie sua mensagem. Tá lá, a Bruna já colocou exatamente o que está na tela ali no rodapé. Ó. Envie sua mensagem e ali você coloca, é privativo, ninguém vê. O pessoal, tem uns ali que nos senta o sarrafo falando sobre doutrina, sobre algumas coisas assim, bem polêmicas, né? Que tem várias correntes e nós respeitamos, né, as outras congregações, a forma de ser, a forma de agir, como Deus levantou cada ministério. Então, dificilmente vocês vão nos ver aqui entrando em assuntos polêmicos e rebatendo aquilo que bate em nós. Nós não vamos reagir. Quem nos guarda, quem nos cuida, quem nos abençoa, quem é por nós é o nosso Senhor Jesus. Então, manda sua mensagem, mas de preferência para edificação, para crescimento, né? Que nós estamos juntos. Pastor Adroaldo, o que tu achou? O que tu tem achado do congresso? Nós vemos aí de várias experiências. Geralmente nós vamos num crescente. Essa questão da cura, né? Pastor Isaías nos falou para ministrar cura. Um coração curado, ele é um coração que está aberto para receber mais e poder edificar. Como é que tu vê isso aí? A gente está num momento muito, muito bacana, né? Então, a gente veio assim de um ano muito difícil, né? O pastor falou até ontem no culto, né? E eu creio que é um ano de restauração, um ano de retomada, um ano onde nós vamos, né, como o pastor pregou lá no início do ano, né, de firmar o passo, né, de acertar o passo, né? E eu creio que quando nós nos mobilizamos para buscar a presença de Deus, do Espírito Santo, um tema como esse do retiro, eu creio que isso está no coração de Deus, né? E quando está no coração de Deus, não tem como dar errado, né? Não tem como dar, né? Não tem. E não tem como nós acertar o passo sem essa presença de Deus, do Espírito Santo, sem sermos curados, sem sermos transformados, sem sermos guiados pelo Espírito. E quando nós nos colocamos então dentro do que é o propósito de Deus, Deus ele se compromete conosco, né? Então sexta-feira ver os jovens, né, Fabiano, chegando, pastor, a alegria deles, pastor. E é interessante, eu não sei se eu notei errado, mas há um grupo de jovens mais maduros até de idade. A idade parece, eles estão crescendo, né, pastor? Não. Aí tu vê aqueles adolescentes de 14, 13, 14, hoje já estão 16, 17, e aí tu percebe, olha só, já são homens, são jovens, mas são homens e mulheres buscando Deus. É interessante isso. Não, então assim, outros estão pensando em namorar, outros já estão namorando, já estão se consagrando. Isso aí mostra um amadurecimento e um crescimento da igreja, né? E tu vê jovens trabalhando na portaria, jovens trabalhando, servindo a Deus, jovens orando, antes do culto eles orando aqui, é muito forte. Então eu creio que isso vai traz um amadurecimento da igreja e traz também a presença de Deus nos cultos. Isso a gente tem notado, isso. Quando a unidade, né? Aí tu vê aqueles jovens, pastor pregando, e aquele silêncio no salão. Legal, aqueles jovens ali, parecia uma esponja, né? Absorvendo, sugando aquilo que está sendo ministrado. Legal. Aí vem a palavra, vem a oração, tu vê eles chorando, eles buscando a presença de Deus. E aí tu vê depois, ontem, né? Aquela presença de Deus desde o início. Nós chegamos cedo aí, né, pastor? 6h30 nós estávamos orando ali. Exatamente. Né, os obreiros orando. Eu me arrepio, pastor. Eu sou assim. Foi muito boa oração, né? Porque assim, há um ambiente preparado, assim, aquela. É um ambiente de cruzada, né? Um ambiente de cruzada. Exatamente. Embora seja um seminário de crescimento e edificação da igreja, uma palavra mais voltada para a igreja, mas é uma cruzada, não deixa de ser como se fosse uma cruzada. Nós estamos, na verdade, combatendo as trevas, né? Porque há uma resistência espiritual, certeza, né? Com certeza. Mas assim como o pastor falou, né? Até na oração, né? Nós damos liberdade do Espírito, mas na verdade o Espírito Santo não precisa nem que nós dê liberdade, o poder de Deus. Ele que tem poder, né? Para nos conceder a liberdade. Agora, mas Deus procura, né? Adoradores, Deus procura pessoas que estejam sedentas e que queiram recebê-lo, né? E no momento que ele percebe que o povo está buscando, que nós estamos clamando, não tem como a resistência espiritual, né? Ela se contrapor, né? Aquilo que Deus quer fazer. Mas é importante a gente se posicionar, né? Então é importante a gente buscar, a gente dizer, eu quero, né? Sabe que essa questão do congresso, desse formato diferente, aquilo que eu ministrei ontem, eu falei sobre a questão de adversidades que se levantam, que o inimigo ele tenta enfraquecer a igreja, enfraquecer o ser humano, mas como Paulo disse, sinto prazer nas injúrias, nas fraquezas. Ele disse, eu sinto prazer quando eu sou fraco é que sou forte. Então quando o desafio é grande e tamanha a desproporção da nossa capacidade diante dos desafios, nós percebemos que o nosso Deus é um Deus poderoso. Isso nos traz crescimento, né?
Então, assim, cada vez mais se confia em Deus, não somente pela fé, mas também por uma experiência de vida com Deus, né? Então a gente começa a olhar essas coisas de onde a gente veio agora deste último ano, e eu creio que a igreja em determinado momento ela ficou dispersa no sentido assim, para que lado eu corro? O que vamos fazer com jovens, com adolescentes? O que vamos fazer com as crianças, com a igreja como um todo? Como será o amanhã, né? Aí Jesus disse, né? O amanhã trará os seus cuidados. E a gente vê assim, e a preocupação, inclusive nós pastores, líderes, né, para que as pessoas não se esfriassem. Nós temos uma convicção de fé, né? A gente, como diz aí no futebol, o cara é meio cascudo já, né? Então daqui a um pouco a gente está preocupado com alguns que pudessem não estar tão firmes. E cadê esse povo? Cadê essa gente? Como é que eles vão ficar? Preocupado com a vida espiritual deles. Daí a gente vê, depois de um período difícil, a igreja ela se apresenta e se apresenta forte, né? Então a gente vê os cuidados da igreja. Eu fico pensando, imaginando, nós estamos aí com a capacidade limitada, praticamente 50%, 40% da capacidade, e a gente vê um clamor, a gente vê um envolvimento, a gente vê, a gente sente Deus agindo no ambiente, a gente sente Deus agindo nas pessoas. Me chamou a atenção de muitas pessoas, vocês talvez não puderam perceber que estavam atrás, né? Algumas pessoas ali falando em línguas, mas muitas pessoas chorando, muitas pessoas se segurando, tímidas talvez. Será que eu posso falar em línguas? E a gente via na expressão das pessoas, né, um choro, algo que Deus estava trabalhando. A minha vontade, vou dizer assim, era descer da plataforma e ir abraçando um por um e orando, né? Mas a gente respeita também a questão do isolamento social, do afastamento, mas estamos alegres. Fabiano, como é que tá aí os jovens? Que legal, né, Fabiano? Que benção. Os jovens ali, me chama a atenção também, Fabiano. Eu vejo o Pietro, que idade está o Pietro? O Pietro tá com 9 anos hoje. 9 anos, é uma criança. Né? E o Pietro sai com cada uma, né? O Fabiano é líder de jovens, é diácono, casado, tem 2 filhos, é uma família legal, tá com a gente há um bom tempo já, se converteu em nosso ministério, tem servido, tem sido também um escudeiro, entre outros tantos que têm estado conosco, né? Tem aí o André, tem uma turma, tem o Maurício, são os líderes de jovens. Fabiano, lembra de alguma aí que tu já me contou várias do Pietro, falando sobre a questão, aquela do que vocês me contaram lá do... desse final de semana. Conta aí pra nós aí. Então, a gente vê assim, depois eu quero entrar o porquê que isso acontece, né? Vai lá, fala aí. Bom, né, nós estávamos saindo pra praia, né? Inclusive fomos esse final de semana à praia, passamos sábado. Não é pecado, não? Não. Passamos sábado e domingo. Tô brincando, gente. Retornamos ontem à tarde para a primeira noite de congresso, né? Estávamos juntos na sexta-feira também, junto com os jovens, os pastores, né? Então nós estávamos indo e ele passou, né? Passou em frente um santo lá, né? Passou uma imagem lá, né? Capítulo. E aí ele passou e olhou e ele disse, tá amarrado em nome de Jesus. Tem 9 anos. Tem 9 anos. E aquela outra situação que ele falou do pessoal que estava fazendo, acho que era bebendo, como é que era? Assim, um grupo lá de jovens estavam... Que não são da igreja. Não são da igreja, né? Nossos jovens são, glória a Deus, são limpos e purificados, né, pastor? Amém. E o pessoal tava bebendo lá e ele disse que tinha uma menina que ele viu com bebida na mão, né? Que idade mais ou menos tinha esses jovens? Acho que em torno de 15, 16. Imagina só. Né? E ele disse, vai arder no fogo do inferno, né? E eles ouviram, né? Eles ouviram, né? Daí a Luciane, até minha esposa, ficou toda sem jeito, né? Mas... Aí quando viram que era uma criança, eles... Mas enfim, né, pastor, ele tá crescendo. O Pietro nasceu dentro da igreja, né? Ele tá junto conosco dentro da igreja. Então, eu até falo lá em casa, eu até digo para algumas pessoas, né? Eu não sei, eu não entendo como é que... Só Deus, né? Mas às vezes ele tá brincando, tá aqui, mas ele presta atenção e daqui a pouco ele, né, te dá a resposta daquilo que tu acha que ele nem ouviu. Não, mas eles sabe, têm um radar, eles têm uma capacidade de percepção. Eu lembro uma vez que tu estava na praia e eu fui visitar vocês lá. Isso, E aí quando eu cheguei, estacionei o carro. Aí deu um pouquinho, a Lu e o Fabiano disse, a Lu disse assim, o Pietro se mandou, pastor, tá lá no andar de cima.
Aí eu digo, mas ele diz assim, não, disse que o pastor ia vir aqui, mas ele disse assim, mas eu não fiz nada, e se mandou. Que coisa. Então, assim, a gente vê a construção, né, de princípios numa criança, né? A questão dele dizer que vai arder no fogo do inferno, a questão que a pessoa estava bebendo, ele disse assim, puxa, não tá fazendo o que é certo, aquilo que Deus diz, né? A pessoa vai pro inferno, vai sofrer, né? A outra questão dele ver uma imagem lá que o pessoal chama de santo, coisa e tal, ele olhou, tá amarrado em nome de Jesus. Aí depois que a figura do pastor, meu Deus, né? Aquele respeito, não digo medo, mas respeito, mas ele como criança, meu Deus, o que eu fiz de errado, né? A criança sempre potencializa tudo muito maior, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê como é legal, como é bacana isso, né? E eu vi também na sexta-feira com os jovens, nós estamos fazendo uma mescla aqui, né? Entre o congresso, foi o culto de ontem com o culto de jovens. É que nem a minha filha tem 11 anos, né? E tem uma galerinha aí de 11, 12, 13, né? Você percebeu a pro aqui, ela tá ensinando dança pra essa turma aí. Né? Tem uma galerinha ali, né? A que idade tá a tua pequena? A minha tem 13. A Sara tem 13. Ela gosta muito da Sara, as duas se dão... Elas andam juntos, né? É, exatamente. E a Sara também tem uma galerinha das amiguinhas dela, tudo mais nova, né? Ela é a mais velha, né? Exatamente. Ela é a mais velha. Aí ela vira referência dela. E elas andam tudo com ela. Onde ela vai, é bem muito legal. Sabe assim, o né? que ela disse? Ela disse assim, a Sara ainda fala comigo. É porque, olha só, eles ficaram tanto tempo isolados dentro de casa, a Sofia ficou vários meses dentro de casa, porque os primeiros meses, principalmente, saía só junto conosco. E, na verdade, tem sido assim, porque agora que ela começou a escola presencial, né? E então eles ficaram completamente isolados, né? E estudando, eu estava muito preocupado com isso, né? E aí, essa questão que uns desenvolveram, né? Na verdade, quem tinha um ano que se passou praticamente, para quem tinha 12, 13, foi para 14, já não quer mais estar com os de 10, 11. Então eles formaram grupinhos. E eu vi que ela veio aqui, coisa e tal, né? E ela aí ela procurou a Sara, se enturmou com a Sara, com outra menina, que eu não sei o nome ali. São 3 Saras que andam juntos, 3 Sofias que andam junto. 3 Sofias. E ela, a Sara é minha amiga, falou comigo. Então eu percebi assim que, sabe aquela questão que eu falei que no mundo tem que conquistar o teu espaço? E será que eu vou ser aceito? Então a gente percebe que eles têm essa preocupação, né? E a própria Sara chegou em casa, né, dizendo assim, a Sofia falou pra mim que ela gosta muito de mim, que ela é minha amiga, feliz da vida, pastor, alegre. Que legal, né? Porque ela disse, é bom estar junto lá com ela. Então, essas amizades que vão se formando, né? Exatamente. Muitas vezes, né, são para toda a vida. Isso, na verdade, né? Aí crescem juntos, amanhã depois se tornam mulheres casadas e andam junto e vão servir junto na igreja. Isso. Então a gente vê como é bacana isso, né? Olha nós temos crianças, pré-adolescência, adolescência, jovem, a igreja adulta, né? Andando junto. Isso é muito saudável, é muito bonito, né? A gente fica muito feliz. E aí tem a Bruna aí que gosta de juntar uma galerinha e também tá... Que idade tem a tua turma aí, Bruna, mais ou menos? Hoje na dança aí? É, mas que mas o mínimo, mais ou menos, a mais nova. Entraram as de 11 e a mais velha sou eu de 23. De 11 a 23. Aí. Será que saiu o teu áudio aí, não? A Bruna respondeu que de 11 a 23. Ela tá dando aula de dança, ela fez dança e tá desenvolvendo uma turma aí para fazer apresentações, fazer algum teatro, né? E envolver, né? Envolver o jovem, o adolescente, essa garotada. Então, esse espaço proporcionar, é importante que a igreja ela tem que acolher, né? E aí nós, neste congresso, a gente consegue enxergar tudo isso. Eu vi muita gente, que eu falei para ti ontem, tem muita gente que eu não conheço aqui dentro, né? Que eu fiquei admirado, porque como pastor, às vezes pode ser que tu não decore, é ideal se nós soubéssemos o nome de todos, mas não tem como, né? Muita gente, naturalmente, a gente, né, nós temos as nossas limitações, mas a gente grava o semblante, é aquela memória fotográfica. Então a gente olha no salão, tu grava o rosto das pessoas, inclusive o lugar onde elas sentam. Então a gente sente falta de um, de outro, coisa e tal. Mas eu olhando assim, me chamou a atenção a quantidade de pessoas que estão junto conosco, que a gente não conhece. Não sei se aconteceu contigo também. Com certeza. Muita gente nova. Tem chegado muita gente nova. Até muita o pastor perguntou também. Quando estavam nos visitando, não tinha muitos visitantes. Não tinha. Tinha umas 2 ou 3 pessoas. Então são pessoas que têm congregado conosco no Parque Florido, na Morada do Vale. Exatamente. No centro ali, né? No Parque dos Anjos e aqui na 64. Quando eu fui no Parque dos Anjos, percebi pessoas novas. Então
Namorado vai, tem gente nova, aqui tem gente nova. Exatamente. E são famílias inteiras se convertendo, isso que é bacana, né? A questão da igreja, as faixas etárias, quando tu vem num culto, onde é um congresso, onde vem famílias, É muito legal, né? porque tu vê a igreja, né? A igreja é de uma forma completa, tu vê Exatamente. as pessoas, porque todos têm sua função, todos têm sua importância dentro da igreja, né? A criança tem sua importância, assim como o jovem, como nós temos falado, tem a sua importância, né? E é muito importante, né? Então, todas as faixas etárias, a igreja ela é importante, né? A igreja foi comprada pelo Senhor e toda ela tem o seu papel. Eu lembro sempre, né, lá a Sofia, né? Lá da São Vicente, lá, Isso, é. que ganhou toda a família. Ela Legal, foi né? com a avó e ela foi falando de Jesus pra mãe, insistindo pra mãe, insistindo pro pai, e agora os tios. Ela é uma evangelista. E ela tem o quê? 12, 13 anos, né? Isso, é. Falando nisso, as Almeidas, que eu brinco, é a Simone com as suas filhas e... Filhas, são todas filhas, né? Ah, a Jéssica é irmã. E eu acho que foi a Jéssica e o Henrique que oraram por um morador de rua aqui na frente da igreja. E ontem ele estava aqui. Que legal. Ele veio aqui. Ela estava muito tocada, né? Então, quem é que orou? Foram jovens, né? Muito Foram legal. jovens. Então, esse despertar... Gente, isso não tem preço. Pessoal, são 8 horas e 25 minutos. Nós queremos... O papo tá bom, tá agradável. Nós vamos continuar. Mas eu quero ler algumas mensagens antes pro comercial. Vamos lá. Quem é que tá com a gente? Ereni Rodrigues. Bom dia, Deus abençoe. Obrigado, Ereni. Abraço, carinho. Anúbia Botomé. O culto foi bênção, muito forte. Como é que é? Precisamos do Espírito Santo mais do que nunca. A Simone Almeida, olha aqui a Simone, falei há pouco nela. Bom dia, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Simone. Abraço da equipe aqui. O André bota aqui também, o líder dos jovens, colega do Fabiano. Bom dia, pastores. Bom dia, Fabiano. Encontrão de jovens muito abençoado e com certeza congresso o restante, o congresso, o restante, Deus tem muito mais para nós neste congresso. Abraço a todos os irmãos e também para a garotada abençoada. Legal, André? Abraço, André, Vanise, a Deinha. A Kelly também, na paz do Senhor Jesus. Ontem estava uma bênção, amém. Hoje vai estar ainda melhor. Eu só acho que falta se tem alguém que gostaria de dar seu testemunho. Se as pessoas querem. Legal. É isso aí. Nós vamos pegar o testemunho de vocês aí sim. Em alguma oportunidade nós vamos, com certeza. A Kátia coloca aqui, bom dia, pastor Márcio Adroaldo, bom dia, Fabiano. Que Deus abençoe nosso dia, culto maravilhoso ontem, presença muito forte, Deus. Legal, Kátia. A Marileia coloca, bom dia, pastores, muito abençoado o culto de ontem. Paz a todos, legal, joia. A Josi Stamens coloca aqui, como sempre, Deus nos surpreende, não dá para perder as oportunidades que Jesus nos dá para estarmos mais próximos dele e como é bom se sentir abraçados por Deus. Legal, a Josi, esposa do pastor Adroaldo, também uma guerreira, companheira aí de ministério. A Luciana, Lu, do Fabiano, aqui a esposa do Fabiano, estava uma bênção mesmo, encontrão, primeiro dia do congresso. Legal, Lu. A Edna Pereira Borta, bom dia, Páscoa para todos, obrigado, Edna. A Aninha Souza, bom dia, pastores e equipe. Assistiu o culto em casa ontem, estava uma bênção e derramei lágrimas. Forte, que legal, né? É forte, né? Isso é legal. muito forte. A Celiane Souza, bom dia, pastores e irmãos. Legal, Celiane. Obrigado também pela Aninha, Deus te abençoe. A Cláudia Gomes, bom dia, pastores. Ótima semana para todos, obrigado. A Cláudia Antunes coloca, bom dia, pastores. Legal. Cláudia, Deus te abençoe. Obreira, irmã da Zona Sul de Porto Alegre. Eu assisti a live ontem, foi bênção. Legal, Cláudia. A Cláudia também Gomes bota, bom dia, pastores. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe esta nova semana. Legal, bênção. Nós vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã.
Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Estamos de volta, 8 horas e 33 minutos, hoje dia 15 de fevereiro de 2021. Hoje segunda-feira, é um feriado facultativo, nós estamos aí ao vivo, né? Comentando, batendo um papo aqui a respeito do nosso congresso, de uma vida cristã, né? Nosso dia a dia. Tem mais mensagem chegando aqui, quem é que bota aqui? O
Christian Mano Soares, o Maninho. Paz, pastores, forte a bancada hoje, hein? Legal, mano. Um abraço, querido. A Cláudia Antunes bota: vocês são bênção de Deus para nós. Legal, Cláudia. Tem uma irmã que colocou aqui, a Kelly colocou, né? Questão de oportunidade para cantar. Legal a tua colocação, Kelly. Mas assim, a gente sempre tem uma turma, né, que ensaiam juntos, que a gente já conhece, já anda um bom tempo ali na área do louvor. E é importante também, né, que a gente possa daqui um pouco proporcionar para que possamos conhecer mais talentos, né? E aí na congregação onde você está, se é no nosso ministério ou fora do nosso ministério, né, que você se apresente, chega lá de, eu gostaria, como é que eu faço, coisa e tal. E aí você vai passar por uma triagem, vai ver a questão de dom, de habilidade, e aí seguimos juntos, nos edificando. Muito boa a tua colocação, né? Nós temos que estar aberto para dar oportunidade para todos, em nome de Jesus. Uma questão de chamado, de graça, de dom, e a gente está também tendo essa sensibilidade de descobrir talentos em nosso meio. Eu acho que foi aquele Campos Kelly, né? Porque eu li até uma parte, porque é grande a mensagem dela. Abraço, Kelly, Deus te abençoe, viu? Bênção, bênção, bênção de Deus. Pessoal, falamos sobre jovens, adolescentes, né? Me chamou a atenção ontem as pessoas tocadas, as pessoas quebrantadas. Uma das Almeidas ali que eu falei, né? Também tocada, porque é uma pessoa que ela orou no final do culto, veio pedir ajuda aqui. E hoje, né, nós vamos numa sequência. Ontem, o tema do nosso congresso é o sopro do Espírito. E às vezes as pessoas pensam, o sopro do Espírito é uma questão de dom de línguas e fica nisso. Vamos lá, é importante entender que para que haja um crescimento e uma edificação, né, eu até falei ontem no final da reunião, a casa, para que ela possa ser habitada, ela tem que estar em ordem. Né? Ninguém se sente bem numa casa bagunçada. E aí eu até citei o exemplo, fiz uma analogia referente a filhos, né? Então todos nós aqui, os três somos pai, né? Tu tem 3, eu tenho 3 e tu tem 2 filhos, né? E a gente auxilia nossas esposas, né? Na questão de procurar manter a casa em ordem, né? Eu saio do banho, já pego a minha roupa, já largo na cesta ou na máquina de lavar ou na cesta da roupa para lavar. Se deixa para alguns ali em casa, às vezes a Giovana está recolhendo, olha atrás da porta, a porta não abre, né? Coisa e tal. Se deixar por eles, né? Depois, né? Mas isso faz parte, a criança a gente vai ensinando, né? Senão a porta do banheiro pode nem abrir às vezes, né? Já não aconteceu assim lá? 3 filhos, né? Sim ou não? É claro. Quando não é atrás da porta do banheiro, em cima da cama, no armário. Então, às vezes fica aquela bagunça, né, pastor? E aí o trabalho isso demonstra uma certa uma falta de condição de manter a casa em ordem, porque é coisa de criança. É mais fácil manter do que arrumar, né? De que tem que fazendo uma baita arrumação. Então uma mulher, né, que ela tá mais no dia a dia assim, né? Hoje não, hoje até a mulher tá trabalhando muito mais fora, né? Até um compartilhamento às vezes até de funções dentro de casa, entre o casal, mas assim a mulher ela sabe como cansa, como é difícil, né? Então ela tá ali, não, vamos manter, vamos cuidar. E esse trabalho que a esposa faz dentro de casa é muito importante, né? Esse ensino, né? Colocar as coisas em ordem para que não passe trabalho e para que o ambiente também fique agradável. Exatamente. Né? Imagina, né? Quem é que vai gostar de uma casa bagunçada, né? Quem vem convidar alguém para ir na nossa casa e não avisar a esposa, né? Olha, eu vou levar o fulano. Tá. A casa pode estar arrumada, mas a esposa ela quer dar aquela passada, aquele raio-x na casa, né? Dar aquela olhada. Pode estar arrumada a casa, mas para ela vai sempre achar tem que dar uma olhada. Pra dar uma melhorada. Ela não quer pegar de surpresa, né? Assim é o Espírito Santo, né? Porque Paulo diz que nós somos o santuário de Deus. O santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, veja o zelo que uma mulher tem, que um homem tem, que o casal tem para com a ordenação e a organização de uma casa. Claro que o homem, ele tem, mas ele não tem a mesma habilidade que a mulher para isso, né? É verdade. Então, às vezes a gente acha que até arrumou legal, alguma coisa, tá dando uma mão em alguma coisa, tu vai lá, ela vai ajeitar. Quando passa o raio-x dela, ela percebe, tem coisas que ainda não foram arrumadas. Exatamente. Né? E às vezes para nós até tá razoavelmente bom. Mas quando vê que elas botam a mão, de agora tá 10, agora tá legal. Então veja bem, o Espírito Santo, se nós somos santuário, casa de Deus, né? O que o Espírito Santo quer fazer? A questão dos dons, né? Nós temos a questão dos frutos e dos dons, são coisas distintas. Mas nós temos também, para que essa casa seja ordenada, a arrumação da casa significa consertar, limpar, ajeitar, colocar as coisas no devido lugar, ter um ambiente agradável.
Um coração machucado, um coração ferido, uma pessoa que vem daqui um pouco de uma vida extra a igreja, né, ou até dentro da igreja, que as coisas não vão bem, as suas emoções estão oscilando, ela teve algumas dificuldades, alguns desafios, e daqui a pouco está machucada, né, está ferida, está ressentida, está cansada, como Paulo disse, né, mesmo que o homem exterior se corrompa, né, no sentido de haver um desgaste pela questão do tempo se passando, sim, também, mas nós vamos ver também a questão do cansaço, da fadiga e muitas vezes pelo esforço das lutas, das adversidades. Então, para que possamos ter os frutos do Espírito, aliás, os dons do Espírito, né, e possamos desenvolver uma vida cristã saudável, é preciso ter uma ordem, né? Não tem como a casa ser habitada se ela tiver uma bagunça, né? Então, na verdade, o que o Espírito Santo quer fazer? Ele quer trazer cura, né? Ele precisa trazer cura ao coração, ele precisa ordenar. Jesus até disse, né, que a estratégia de Satanás, quando ele sai da vida de alguém, quando o espírito maligno sai da vida de alguém, quando deixamos de ser escravo do diabo, né, ele anda por lugares áridos, ele anda ao redor da terra, procurando uma casa para ele. Não encontrando, ele volta para a casa antiga. Ou seja, ele volta a observar aquela mesma pessoa que ele oprimia, que ele machucava, que ele deixou a vida assim, ó, de perna para o ar, né, de cabeça para baixo. E aí ele volta, e ele encontrando a casa varrida, ordenada, vazia, diz que ele entra de novo. Então, quem é que deixa a casa varrida e ordenada? É o Espírito Santo. Então, o papel do Espírito Santo para que ele venha, né, trazer o devido crescimento, a primeira coisa que ele faz, ele vai varrer e vai ordenar. Ele vai tirar a sujeira, ele vai tirar as impurezas, ele vai nos fazer livre do pecado, ele vai curar as feridas, ele vai curar raízes de amargura, para que haja um ambiente agradável e saudável, para que ele possa estar ali e aí trazer o devido crescimento. Então, a cura interior, o renovo. Paulo disse, né, eu citei esse texto ontem, né, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né? Então, nós queremos hoje dar continuidade e falar sobre a manifestação do Espírito no ministério dos apóstolos e de Jesus através da palavra. Então, através da palavra, né, havia uma conversão. Por quê? Uma habilidade. Paulo disse assim, uma habilidade no falar. Paulo disse o seguinte, né, a minha pregação não consiste em palavra persuasiva, né? Então, muitas vezes, o fazer a obra de Deus, a gente quer fazer a obra de Deus, e nós temos que ter cuidado para que deixemos o Espírito Santo nos conduzir, né? É necessário que haja cura. Tem muita gente, às vezes, que está servindo junto com a gente, que está machucado. Tem muitas pessoas que talvez estejam num congregar, estejam feridos, chateados, tristes, né? Talvez querendo conquistar um espaço. No reino de Deus não se conquista espaço. No reino de Deus nós somos acolhidos. E aí somos tratados, somos curados, e o crescimento, ele é notório, né? Então, essas coisas são importantes. Como é que tu vê isso, pastor Adroaldo? Eu creio que tudo que nós vamos construir, tudo que nós fazemos tem que ter uma base sólida. Tudo que nós formos fazer, a nossa vida precisa ter solidez, né? E na caminhada do Evangelho é necessário ter solidez. E às vezes para ter solidez, precisa cavar fundo, precisa trabalhar, né, os alicerces, né? Como a palavra diz, né? Buscar quem ouve e pratica, né? Prudente construtor. E quando nós estamos falando que é necessário uma cura, o Espírito Santo vai trazer cura sobre o nosso coração. Às vezes, algumas gavetas da nossa vida, da nossa estante, que tem coisa que precisa ser tirada, que está lá com problema, tem que ser retirada das gavetas. Você tem que levantar o tapete. Tem que levantar o tapete. Tem sujeira embaixo do tapete. Né? Ou então, né, nós temos que preparar a base para que seja construído algo forte, algo poderoso. A Bíblia também diz, não se coloca vinho novo em odres velhos. Se rompe o odre, né, para que se coloque o vinho novo. Então, há um trabalhar do Espírito, né? E aí não é... Às vezes nós queremos, na ansiedade de querer pregar o Evangelho, pregar esta vida nova para a pessoa, muitas vezes podemos até ferir alguém, mas não é nosso papel. Nosso papel é apresentar esse Deus, esse Espírito Santo, para que esse Espírito trabalhe, então, na vida da pessoa
E ele faça, então, essa transformação no coração das vidas. Para que a partir daí esse mover do Espírito, né, esse sopro do Espírito, venha trazer aquela organização, como o pastor está falando, e a partir daí, sendo construído, então, né, esta base firme, construir a sua vida em Cristo Jesus, nessa caminhada com Deus. Né? Então, às vezes, necessário quebrar algumas coisas, é necessário, né, fazer novo, assim como o vaso na mão do oleiro, né, que ele possa dar a forma, e aí vem a questão, não é nós que damos a forma, é Deus. O barro, né, tem que estar maleável, tem que estar molinho na roda, para que o Senhor com as suas mãos, né, dê forma a este vaso e aperte onde for necessário e solte onde for necessário, para dar a forma que Ele quer. Então, o Espírito Santo, né, os dons, né, esta graça, esse poder que há, e essa diversidade de dons, quem faz isso é o Espírito Santo, mas em coração tratado. Aí tu falou uma coisa interessante, importante, depois nós queremos ouvir o Fabiano, porque assim, uma pessoa com o coração ferido, chateada, machucada, ou no seu contexto familiar extra igreja, ou na igreja, às vezes vem um anseio de conquistar um espaço, de crescer, de ter visibilidade, de poder fazer algo, no anseio de fazer algo, mas sem que haja uma cura, né, não haverá espaço para um habitar saudável do Espírito. Né? Então, o Espírito Santo, ele não habita numa casa que está precisando de ser varrida, ser ordenada. Então, assim, como é que vai haver crescimento espiritual se eu estiver chateado contigo? Pois é, como é que eu vou crescer? Como é que eu vou crescer espiritualmente? Como é que eu vou desenvolver uma vida, a carreira que nos está proposta espiritualmente falando, né? Se nós tivermos algum ressentimento, alguma raiz de amargura, alguma tristeza, chateado com, não tem como. O ambiente, ele fica comprometido porque você pode estar junto fisicamente, mas não haverá uma unidade de coração e de espírito. Então essas questões são importantes, porque o Espírito Santo, se algo que ele traz é unidade, né? Nós somos 4 pessoas aqui no estúdio, completamente diferentes. E o Espírito Santo, ele tem uma graça, uma unção e uma capacidade de trazer pessoas com formações e completamente origens diferentes, e cooperando com uma visão única, né? Confessando a mesma fé. Nós somos completamente diferentes. O Duraldo, a gente conversa às vezes assim, eu percebo quão diferentes somos, mas ao mesmo tempo o quão iguais nós somos na questão de convicção de fé e de princípios. Como é bonita essa riqueza, essa diversidade, né? E isso tudo faz com que exista o corpo de Cristo, né? Então é interessante isso. Só que o Espírito Santo, ele não vai usar alguém que está machucado, né? Um combatente, um soldado que ele está ferido, ele precisa estar na enfermaria, ele precisa ser tratado, ele precisa ser tratado, exatamente. Então a gente vê essa riqueza, mas para que haja esse crescimento precisa de cura. Sabe que essa questão de espaço, né? Essa questão de espaço, de querer, de precisar, é muito importante isso. Bom, eu quero ser útil, eu quero ser usado por Deus, mas enquanto tiver um ressentimento, uma tristeza, né, seja ela da tua vida pessoal, como na tua vida no congregar, isso mais cedo ou mais tarde vai comprometer, né? Porque não haverá espaço para uma plenitude do Espírito. Muitas coisas ocupam um lugar nesta casa, nesse santuário, que deveria ser o santuário de Deus, né? Se é o santuário de Deus e do Espírito Santo, e o apóstolo Paulo diz que o santuário de Deus que somos nós é sagrado, não pode ter impureza. Então não pode ter ressentimento, pode ter amargura, não pode ter tristeza, né? Então não pode ter feridas. Então essa casa precisa estar bem, para que o Espírito Santo tenha plenitude e o controle. Aí o crescimento, o reconhecimento e ser útil na obra de Deus vai ser algo que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer, né? Então isso serve para toda e qualquer área que a gente venha servir, né? Então por isso a cura. Tirar a raiz, né, pastor? A raiz precisa ser arrancada. Em Hebreus diz que a raiz segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Porque essas coisas trazem o quê? Trazem divisão. Eu me lembro quando eu era pequeno, né? Assim, o pai tinha o pátio grande, né?
E eu tinha que carpir o pátio. Na época do carpi ainda. Carpir, né? E aí, Esse termo aí, colega. carpir, Já não, ouvi, é o termo já. certo, né? Capinar diz que não se fala carpir, né? É. Eu aprendi há pouco tempo isso, pastor. É. E eu me lembro que eu pra limpar o pátio, né? Eu cortava por cima, assim, tirava toda a grama, assim, o mato, né? E chovia, daqui a pouco voltava tudo de novo. E o pai me chamava a atenção, tu tem que tirar a raiz. Senão não adianta, daqui a pouco, amanhã já tá grande de novo. Porque qualquer chuvinha vinha e brotava aquilo de novo. E toda hora tinha que estar carpindo e nunca conseguia vencer aquilo. E essa questão do ser tratado, ser curado, significa tu arrancar as raízes para que não brote de novo. Se nós não deixarmos, né, permitirmos que o Espírito Santo trate algumas coisas na nossa vida, a gente pode até seguir em frente, né? Deus pode até abençoar algumas áreas, mas mais cedo ou mais tarde aquilo vai crescer e aquilo ali vai dar problema, aquilo ali vai trazer prejuízo. Então essa questão do Espírito Santo, diz que Deus esquadrinha o nosso coração. Ele conhece cada canto da nossa vida. Quando a gente se sujeitar a Deus, é dizer, Senhor, todas as áreas da minha vida precisam estar sujeitas a Ti, ao Teu Espírito. Aí o Espírito Santo vem, trabalha, e Ele vai lá, arranca aquelas raízes, para que a gente possa crescer de uma forma firme, né? Interessante, o pastor falou, né, que nós somos todos diferentes, né? E nós chegamos de maneiras diferentes dentro da igreja, né, pastor? Uhum. Então, Deus, ele foi agindo e foi nos transformando, foi nos libertando de algumas coisas que não eram agradáveis a Ele e nem a nós, né? E Deus vai colocando tudo no seu devido lugar, né? E aí Ele vai derrubando barreiras que existem entre nós e Deus, vai nos tratando e através do agir de Deus, eu sempre digo, deixe Deus ser Deus no teu coração. Que daí tu vai ser fonte de bênção para ajudar aquele que necessita, aquele que precisa de uma cura, precisa de um abraço, aquele que precisa trazer aquela pessoa para dentro da igreja, né? Então nós somos a fonte de Deus também, né? Nós somos usados por Deus, tratados por Deus e usados por Deus para salvar mais vidas para Ele. O Fabiano colocou algo importante, a questão de deixe Deus ser Deus em teu coração. Ser Deus. Porque às vezes nós queremos ser Deus de nós mesmos. É. Aí o ser humano entrega aos seus próprios cuidados. Nós queremos que Deus trabalhe a nosso favor. Na verdade, não é assim, é Aí, o contrário. Deus é Deus. Porque senão o que vai acontecer, nós vamos simplesmente mudar só de ambiente. Exatamente. Então, porque no mundo, antes de se converter, quem era o Deus da nossa vida? Era nós mesmos. A gente se governava, entre aspas, porque se tu se torna escravo do diabo, não é tu que te governa. Então há um sentimento de uma liberdade, uma falsa liberdade, aonde a gente acha que eu faço, eu aconteço. Então nós somos entregues aos nossos próprios cuidados. E quando somos entregues aos nossos próprios cuidados, nós nos tornamos Deus de nós mesmos, nós estamos à mercê de um mundo que jaz no maligno. E aí quando nós olhamos lá em Jeremias, diz que maldito é o homem que confia no homem. Né? Faz da carne mortal o seu braço. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, quando nós passamos a desenvolver uma vida cristã, e ali diz que maldito o homem que confia no homem, nós precisamos abrir mão desta autoconfiança, né? O que eu quero fazer no reino de Deus? Não. O que Deus quer que eu faça no reino de Deus? Exatamente. Né? É diferente, Aí, tem outro peso, né? Aí é um ponto interessante, pastor, porque logo que eu me converti, né? Eu cheguei dentro da igreja, me abraçaram, me acolheram, né? Mas eu e minha esposa, já tinha minha filha, a Julie, pequenininha, mas nós ficávamos sentados ali, né? Ficávamos ouvindo a palavra, ficávamos ouvindo o que Deus tinha para nós, ouvindo a palavra, nos alimentando da palavra. E depois, né, o Senhor, juntamente com os pastores, os obreiros, foram nos chamando, né? E interessante, pastor, que eu nunca pedi nada para fazer dentro da igreja, né? Mas Deus foi ali, aos poucos, foi nos tratando, nos moldando, nos renovando e nos usando para a obra dele, né? Então nós fomos crescendo, estamos aprendendo ainda, muito temos que aprender ainda. É importante isso, né? Estar sempre abertos para aquilo que Deus quer fazer. Exatamente. Mas estamos aí, servindo a Deus, né, juntamente com vocês. Sabe que Jesus diz no Monte das Bem-aventuranças, né? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque dos tais é o reino do céu. Bem-aventurado humilde. Humilde significa aquela pessoa que reconhece que o mérito não é próprio, não é seu. Que reconhece, nós temos talentos, né? Teu filho que toca vários instrumentos. A Bruna ontem estava aqui no início, tinha visto a Bruna tocar bateria. Tipo, quem é aquele gurizinho tocando bateria ali? Não, mas não é uma gurizinha. Quem é aquele guri de cabelo comprido? Era a Bruna tocando bateria ali, com um gingado. Eu disse, João, agora tu perdeu tua fé. Ele disse, pastor, eu disse, tua aluna, João? Eu mexi com ele, né? Mas assim, não é um talento que vai à frente.
Claro. É a graça de Deus, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, ou seja, quando nós reconhecemos que o mérito não é nosso. Se há algo que temos que possa ser usado para contribuir, né? É mérito de Deus, é o atuar de Deus, é Deus nos moldando, é Deus nos forjando. É como tu falou, a questão de ser... eu li ontem ali que Paulo disse que nós somos um vaso, este tesouro é colocado em vasos de barro, para que a glória não seja nossa. Exato. E seja de Deus. Então, vaso de barro, algo frágil, precisa ser cuidado. Uma questão do vaso, né? O vaso de barro, é porque essa fragilidade demonstra que nós precisamos ser cuidados. E cuidado significa cura, ser tratado, nosso coração. E aí, gente, essa palavra é para a igreja, essa palavra serve para a igreja e para as pessoas que estão chegando. Com certeza. Estão chegando. Jesus disse assim, ó, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como é que nós vamos amar um inimigo? Geralmente, em relação ao inimigo, tu tá ressentido, tu tem ira, tu tá indignado, porque teu coração tá machucado, né? Tu reage naquilo que tu tá sentindo, né? Que aquilo que a tua carne tá dizendo. Exatamente. A questão é, nós temos que ter a visão de Deus sobre essa questão, né? E como é que o Espírito Santo vai habitar num ambiente onde há sentimentos e ressentimentos que são atuações malignas? Não tem como trevas e luz andarem juntos, né? Então essa cura interior, né? Quando Jesus diz, vinde amigos que estão cansados, sobrecarregados, o que é o cansaço e a sobrecarga? Ele fala, e alcançareis descanso para a vossa alma. Alma, o nosso homem interior, nossos sentimentos. Uhum. Então tem muita gente machucada, ferida, seja no congregar ou fora do congregar, que quer desenvolver uma vida cristã e ser cheio do Espírito, quer receber dom. Às vezes fica pensando, por que eu não tenho um dom? Por que Deus não me usa para curar? Por que Deus não me usa em determinadas áreas? Porque é necessário que haja essa cura. É necessário que esse coração seja limpo. E cura significa aquilo que o diabo colocou. Aquilo que é resultado de um atuar maligno. O que resta ainda de coisas ruins que não pertencem a Deus, nem pertencem a nós, mas foi colocado por alguém que o papel dele é roubar, matar e destruir, né? Então, se há algo ruim em nossa vida, precisa ser removido. E se é alguém que tem habilidade para isso e tem graça para isso, é a pessoa do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo, ele é o Consolador. Então, se tem um ressentimento, até essa questão de desgaste na vida por diversas situações ruins, inclusive a questão de não haver uma empatia mais e nem uma simpatia entre as pessoas, porque o diabo tem ele tem essa habilidade de levantar situações adversas utilizando pessoas. Ele coloca as pessoas umas contra as outras e as pessoas se machucam, né? Então é importante sim que haja esta cura interior, as feridas de alma. E Jesus disse, achareis descanso para a vossa alma. Aí terminei ministrando sobre isso, né? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Parece que esse texto só serve para o incrédulo. Não, esse texto serve para a igreja, para que a igreja possa desfrutar desta cura. E aí sim, por que eu não tenho dom disso? Mas tem que haver cura. Se houver cura, se a casa estiver ordenada, o Espírito Santo tem liberdade, você renuncia às coisas que desagradam a Deus. Eu lembro que no início da minha conversão, logo no início, a gente vem com certos hábitos do mundo. Uhum. Nem tudo tu tem consciência. E eu lembro que eu orava assim, o que eu preciso deixar de fazer? Eu disse assim, Deus, tira de mim as coisas que te desagradam, que eu venha perder o prazer de algumas coisas que são do mundo. E daqui a um pouquinho tinha algumas coisas que era tão normal, né, que na sociedade, que eu não me dava conta que aquilo era errado. Porque pessoas do bem faziam, né? Claro. E daqui a um pouco eu comecei a ver e eu comecei a perder o desejo, o gosto por algumas coisas, mas não era eu dizendo assim que eu não quero mais. Não, daqui a pouquinho... E ninguém te pressionou a deixar algumas coisas, né? Perde o prazer naquilo. Ninguém chega pra ti e diz assim, não, isso pode, isso não pode. Mas dentro do nosso coração, há um sentimento assim, mas não tá certo isso. Mas isso não combina mais. Começa a te incomodar aquilo, né? Não faz, isso não tá legal isso, é né? O Espírito Santo varrendo e Deus ordenando a trabalhando, casa. exatamente. Mas aí tem que haver uma liberdade, né? O Espírito Santo cobrando, né, pastor? Justamente como o pastor Adroaldo falou, né? Desejos, todas as pessoas têm, né? Mas aí tu começa a pensar, começa a ouvir a palavra de Deus, começa a ouvir o ensinamento de Deus, aí tu começa realmente isso. Será que isso é bom? Será que isso é legal? Será que isso
as pessoas, como as pessoas estão vendo, né? Então é interessante a gente saber o que é certo, o que é errado mesmo, né? E Deus vai tirando aquilo que não é agradável, né? E isso vai nos preparando para sermos úteis, e o Espírito Santo vai pegar e vai olhar assim, uma casa está varrida e ordenada, agora eu vou começar a dar dom. É isso aí. Essa pessoa vai poder ir à frente. Até porque alguém machucado e ferido, se vai à frente, o diabo vem cobrar. E Ele vai tocar na ferida. E se machucar, né? E na caminhada, muitas pessoas se machucam porque às vezes elas querem colocar a carroça na frente dos bois, como se diz, exatamente. E aí lá na frente chega num teto e aí acabam tendo brechas, chega no seu limite, algumas situações não foram tratadas, aquilo aflora aquilo, pastor, e a pessoa acaba sofrendo. Temos que ter até o cuidado com isso, né? Exatamente. E a questão do dom, né, a gente ouve muito, é uma pérola no meio cristão. A gente bota a mão no arado, mas quem empurra é o Espírito Santo. Nós não fizemos força. Se não houver dons, nós vamos pôr a mão no arado e nós vamos ter que puxar o arado. Exatamente. Nós vamos ter que fazer força. E o arado serve para arar a terra, ou seja, vem aqui com aqueles ganchos ali, pega pedra, pega raiz. É pesado. É pesado. É um serviço geralmente que é feito por boi, por jumento, por cavalo, que o negócio é pesado e os bichinhos sofrem, né? Então arar a terra, hoje tem trator, né? E olha a força de um trator. Então assim, arar a terra significa botar a mão no arado, trabalho pesado, árduo. Mas se nós colocarmos a mão no arado e tivermos um coração curado, não somos nós, é o Espírito Santo em nós. Agora, se nós não tivermos um coração curado, haverá uma carga e uma sobrecarga, como Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e você vai ter que fazer força. E aí o que acontece? Não haverá espaço pleno para o atuar do Espírito, não haverá dons para que a pessoa desenvolva uma vida espiritual, uma vida ministerial, uma vida de servo, e aí vai ficar pesado. E as pessoas chegam muito disso, ela vai chegar no teto. Ela vai chegar no limite da sua força. E aí ela vai se desgastar, vai se machucar. Então vamos orar nesta manhã. Amém. Hoje à noite tem mais. Vamos estar juntos a partir das 20 horas. Parada 64. Faça sua inscrição. 996-321-740. É o nosso WhatsApp para agendamento. Para participar do nossa terceira noite do Congresso de Avivamento 2021 online. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã, te somos gratos, Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado, Pai, porque o teu amor tem sido derramado em nossos corações. Pedimos a Ti nesta manhã, toma cada ouvinte, a cada irmão, a cada irmã. Oramos ministrando o Teu amor, a Tua graça, a Tua unção e o poder do Teu Espírito Santo. Limpando, ordenando, varrendo, arrumando, curando, Senhor, fortalecendo. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Nós clamamos para que cada um que nos escuta, cada um que nos acompanha, que cada um de nós, Senhor, sejamos fortalecidos na força do Teu poder. Nós oramos, Pai, abençoando a cada ouvinte. Abençoa hoje à noite o culto. Que haja um derramar do Teu Espírito. Abra os céus, Pai. Derrama bênção sem medida. Conduz o Teu povo com segurança no deslocamento, em cada congregação da grande Porto Alegre, em o nome de Jesus. Abençoa hoje à noite nossas reuniões, Pai. Abençoa aqui em Gravataí e demais regiões. Em nome de Cristo oramos. Guarda, livra, abençoa, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, nesses dias. Em nome de Cristo oramos. Amém, amém e amém. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Vamos ver quem mais está com a gente aqui. A Lu já tinha lido. O Mário, acho que já tinha lido, né? Bom dia, ótima semana, abençoada a todos. Legal, Mário, Deus te abençoe. A Cláudia bota aqui: eu tomo posse desta bênção, pastor. Legal, Cláudia. A Cláudia tinha colocado aqui até o texto que eu citei. Eu amo essa passagem, Mateus 11:28. É isso aí, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Cláudia coloca amém. A Helena da Silva Mello está junto com a gente. Marilene da Silva junto conosco. A Celiane bota amém, amém. Que legal, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que hoje à noite, às 20 horas, continua o nosso Congresso de Avivamento 2021 online, com o tema O Sopro do Espírito. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã no programa Encontros de Fé de Gravataí. Também você pode contribuir, você pode ofertar. Contribuir é uma forma de colaborar, né? Você pode estar investindo na obra de Deus. Faça isso com amor e com carinho. Estamos no ar aqui, estamos com toda a estrutura, fruto de um desprendimento, da alegria de pessoas que receberam algo de Deus e estão contribuindo. Olha lá, está lá no rodapé da sua tela os dados da Igreja Encontros de Fé de Gravataí, inclusive com o Pix também está anotado ali embaixo, está escrito ali. Contribuir é uma forma de colaborar. Um bom feriado facultativo
e até a noite. Nós estaremos 1 hora antes, né, pastor? A partir das 19 horas, todo o grupo de obreiras aqui está convocado, né? Está convidado e convocado a estar presente aqui. E vamos estar juntos. A expectativa sempre alta. Sempre alta. E Deus surpreende. E Deus sempre nos abençoando. Legal. Amém. E aí, Fabiano? Vai estar junto na oração hoje, hein? Vou, mas claro. O culto é às 20 e a oração começa às 19 horas. Legal. Obrigado pelo carinho. Que bom estarmos juntos. Bruno, a equipe toda. Um forte abraço. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. Apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Os dois pastores não... Te adoramos, Senhor. Pegou jeito já, né? Pois tu és o único aqui, né? Vamos abrir a próxima. A honra e a adoração. Obrigado por tua fidelidade e pelo teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu. Bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade.